Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso evento Pesquisar é Preciso. Esse evento que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação tem organizado durante esse período de isolamento sobre os projetos de pesquisa e temáticas de pesquisa da nossa universidade. Hoje, a temática do nosso evento é Evolução e Diversificação de Bromélias da Floresta Atlântica, que será ministrado pelo professor Dr. Fabiano Salgueiro, no qual eu já queria muito agradecer a disponibilidade, o aceite em participar conosco do evento. Eu queria dar alguns avisos para quem ainda não participou de nenhuma atividade nossa durante esse tempo. A gente queria pedir que as pessoas mantivessem os microfones desligados, como estão agora, para evitar qualquer tipo de ruído durante a fala do professor. Ao final, então, da apresentação, a gente vai abrir espaço através do chat para perguntas e comentários, e a gente, obviamente, se alguém quiser fazer algum tipo de intervenção também. E para aquelas pessoas que desejarem certificado de participação, ao final do evento também podem colocar o seu nome completo e e-mail no chat, que a diretoria de pesquisa vai providenciar o evento. Então, o professor Fabiano é atualmente professor do Departamento de Botânica da Unirio, possui doutorado em Ciências Biológicas, com doutorado de sanduíche pelo Instituto Nacional de Research Agronomique, pós-doutorado em Genética, desenvolve pesquisas e orienta principalmente temas de evolução molecular, genética da conservação, sistemática molecular, filogeografia, fluxo gênico e sistema de cruzamento de espécies neotropicais. É também professor atual do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas e Biodiversidade Neotropical e do Programa de Pós-Graduação em Botânica pelo Museu Nacional e foi bolsista do Programa Jovem Cientista de 2015 e 2019. Fabiano, eu te passo a palavra então e queria muito, desde já, agradecer a sua disponibilidade e o aceite em participar conosco aí. Bom, obrigado, Anderson, pela introdução. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, e agradecer, claro, ao Departamento de Pesquisa, a própria GPI, pelo convite, e agradecer também a todos que estão escutando, participando aí dessa palestra remota. É um prazer atender esse pedido da Unirio, falar um pouquinho sobre um projeto que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos em colaboração com o Museu Nacional. Então, acho que eu vou começar a projetar aqui, né? Deixa eu me entender um pouquinho com isso, que eu não estou muito habilitado. Eu tenho que escolher a tela, né, que estava sendo projetada. Primeiro eu boto em modo de apresentação no PowerPoint, Anderson. Foi? Tudo certo. Tudo certo aí? Bom, então, o meu objetivo, vamos dizer assim, com essa palestra que eu trouxe para vocês hoje aqui, né, cujos temas são bromélia e floresta atlântica, conhecida popularmente como Mata Atlântica, na verdade abordar dois temas muito importantes, né, na evolução, na genética e evolução, que é a chamada macro e microevolução. A macroevolução são aqueles grandes processos, né, que governam a biodiversidade, a evolução e a biodiversidade no planeta, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, a deriva continental, surgimento de montanhas como os Andes, ou rios, né, aparecimento de rios, mudanças de cursos de rios, surgimento de istmos, né, como o do Panamá, ou até grandes processos de extinção, né, como as extinções que ocorreram no passado, as grandes extinções que ocorreram no passado, como as extinções dos dinossauros, né? E a microevolução são normalmente processos que ocorrem numa escala bem menor, ali, né, na escala normalmente de espécie, populações, e às vezes até do indivíduo mesmo, né? E que são, por exemplo, né, as forças evolutivas, chamadas forças evolutivas como mutação, a seleção natural, e às vezes outros fenômenos, como, por exemplo, hibridização, né, que vão moldando também, né, a história evolutiva das espécies ao longo do tempo, né? Então, esse é o objetivo. Na verdade, a gente trouxe aqui contar um pouquinho da história de um trabalho que vem sendo feito já há cerca de 8 anos,
em colaboração com o Museu Nacional, e que a gente tem resultados que linkam essas duas grandes áreas da evolução, as duas grandes escalas, vamos dizer assim, da evolução, a macro e microevolução. Bom, antes de começar propriamente dito, eu queria só fazer uma introdução, uma contextualização, né, sobre o nosso grupo de trabalho. Nosso laboratório está lá no IBIO, no Instituto de Biociências, na Avenida Pasteur 458. Né? Eu sou, na verdade, geneticista de formação, né, com a formação em evolução, genética de populações. Né? E hoje, bom, desde que me tornei professor universitário, na verdade, a gente vem trabalhando com diversos temas, né, relacionados à história de vida de organismos. Então, hoje a gente tem trabalhos aí com macroalgas, com microalgas, com peixes de água doce, com alguns moluscos marinhos e com plantas terrestres, que na verdade é a formação, né? Meu doutorado, pós-doutorado foi nessa área de genética de populações com plantas terrestres. E, bom, com plantas terrestres, já há alguns anos a gente vem trabalhando em colaboração com a professora Andréa Costa, né, do Departamento da Botânica do Museu Nacional, né, já há cerca de 8 anos. E a gente vem trabalhando diversas questões relacionadas a bromélias, principalmente algumas espécies, alguns gêneros que são bem frequentes, bem importantes na composição da Mata Atlântica. E essa parceria, na verdade, é bem interessante, que começou com um aluno da Unirio, o Igor, que fez graduação na Unirio, que me procurou inicialmente para fazer um estágio, na época com outro organismo, e depois ele acabou se desinteressando parcialmente do estágio, foi para o Museu Nacional, encontrou a professora Andréa, e ainda na monografia voltou a me procurar para a gente começar a trabalhar junto de novo agora com bromélia. E daí surgiu uma parceria muito interessante, que já dura aí cerca de 8 anos, e os resultados que eu trago aqui hoje, basicamente, são resultados do trabalho, das teses de doutorados de 4 alunos, orientados pela professora Andréa e orientados por mim. O Igor, a Bia, o David e o Vitor, cuja tese ainda está em andamento. Bom, então vamos tentar fazer esse apanhado aí desses 8 anos de trabalho. Bom, contextualizando, né, a família Bromeliaceae é uma família bastante importante nos neotrópicos, né? A região neotropical, esse nome é dado à região tropical das Américas, basicamente. Então, quando a gente fala de neotrópicos, a gente está falando, né, da região tropical das Américas. E a família, ela é praticamente exclusiva dos neotrópicos. Existe uma única exceção, que é Peticaina feliciana, que é uma espécie que ocorre na África. É a única espécie de bromélia que ocorre fora dos neotrópicos. Né? E nos neotrópicos, essa família é composta por aproximadamente 3.600 espécies, sendo que praticamente 1/3 disso, né, são de espécies endêmicas do Brasil. Então, a gente vê a importância, né, dessa família para a flora brasileira. Bom, é uma espécie reconhecida, é uma família reconhecidamente com uma grande diversidade morfológica e de adaptações diversas, né, para provavelmente lidar com diferentes situações, diferentes ambientes. Então, já há alguns anos que diversos pesquisadores propõem que, ao longo do processo evolutivo das bromeliáceas, houve o surgimento ou reaparecimento, em alguns casos, porque essas características já existem em outras famílias, de várias características que possibilitaram essa grande diversificação e essa distribuição das bromeliáceas, como, por exemplo, né, o metabolismo CAM, né, que está relacionado à fotossíntese, que, de forma geral, simplificando, possibilita que as plantas consigam viver em ambientes mais quentes e secos, de maior estresse hídrico, né? Não é exclusivo de bromeliáceas, mas surgiu em algum momento nas bromeliáceas, não era, que a gente vai ver mais para frente, não era
a princípio não era uma característica original das bromélias. Bom, o aparecimento do tanque, né, que é muito comum também, quem acompanha um pouquinho aí, quem gosta de bromélia, sabe que muitas delas formam uma espécie de tanque clássico, né, por causa do arranjo das folhas em forma de roseta, o que possibilita o acúmulo de águas, nutrientes ali, né. O aparecimento de tricomas foliares também com características absorvitivas, né, de água e nutrientes, que também é super importante. O epifitismo, né, muito comum também na família. A emissão, né, a reprodução através de rizomas. E outra característica muito frequente também em muitas das bromélias é a polinização por vertebrados, especialmente aves ou beija-flores mais especificamente. Tá? Então, diversos autores apontam que essas características, algumas agrupadas para par ou em conjunto, possibilitaram a diversificação de vários grupos de bromélias, por exemplo, na floresta atlântica. Tá? Bom, então essa família ela é extremamente comum, vamos dizer assim, nos neotrópicos, né? Elas estão presentes aí em diferentes biomas. Não sei se vocês conseguem ver a minha setinha aqui. Esse é o mapa dos biomas das Américas, né? Não só do Brasil, mas das Américas. E a gente encontra, basicamente, a América do Sul aqui. Acabei cortando a foto, mas tem um pouco da América Central também. E a gente encontra a bromélia em praticamente todos os biomas da América do Sul, por exemplo. Né? Falando mais especificamente aqui, né, da floresta atlântica e também de outros biomas, a gente encontra também as florestas em cada um desses biomas em diferentes ecossistemas, em diferentes hábitats. Então, exemplificando, né, com alguns ecossistemas aqui da nossa floresta atlântica, que é provavelmente mais perto da realidade de cada um de nós, né, a gente tem a floresta atlântica, né, propriamente dita, a floresta atlântica umbrófila mista, senso estrito, né, mas a gente também tem outros ecossistemas que compõem esse grande bioma, como, por exemplo, as restingas, os manguezais, os campos de altitude, né, e as bromélias estão presentes em todos esses ecossistemas. E também em diferentes hábitats em cada um desses ecossistemas. Então, em cada um desses ecossistemas, você pode ter, por exemplo, um ambiente mais aberto, né, mais ensolarado ou bem ensolarado, e ambientes mais com sombra, né, sombreados. Aí você encontra bromélias neles. Você tem diferentes altitudes, né, desde o nível do mar até 2.000 metros de altitudes ou mais, e os chamados campos de altitudes. E, em geral, você encontra bromélias também nessas grandes elevações. Então, ela foi um grupo, né, que realmente conseguiu se adaptar a diferentes situações. Bom, e elas também têm diferentes hábitos, né? Elas têm o chamado hábito terrestre, né? Você encontra as bromélias no solo das florestas ou na areia nua das restingas, né? Mas você encontra também muito nas florestas, por exemplo, no epifitismo, né? Ela em cima de árvores, e também em rochas, né? O chamado hábito rupícola, né? E muitas vezes em rochas praticamente nuas, realmente presas ali em pequenas fendas, em pequenas ranhuras que às vezes passam até são até imperceptíveis. Tá? E quanto aos polinizadores, né? A gente tem aí a polinização por beija-flor, que vai ser um destaque, principalmente em determinados grupos aí da floresta atlântica, mas também tem a polinização por outros vertebrados, como morcegos, que é bastante importante também em determinados grupos de bromélias, e insetos, né? Alguns insetos noturnos e alguns insetos diurnos também. Então a gente vê que tem uma ampla diversidade aí de características e adaptações que possibilitaram a família a colonizar vários ambientes e se diversificar enormemente. Bom, falando um pouquinho agora da história da família, né? Como eu falei um pouco aí de macroevolução, alguns trabalhos também, em especial de um autor chamado Givens, apontam que a Meliácea ela teria surgido por volta aí de 100, 125 milhões de anos atrás. Provavelmente isso se deu aqui no chamado escudo das Guianas, tá? E provavelmente essas bromélias ancestrais elas viviam em ambientes secos, em ambientes abertos, não tinham a estrutura de tanque, não eram epífitas, né?
Então, né, isso era a carona lá da linhagem ancestral do surgimento das bromélias. Apesar de ter surgido, né, há aproximadamente 100, 120 milhões de anos atrás, ela demorou muito a se diversificar. Foi uma das últimas famílias da ordem Poales a se diversificar, só se diversificando por volta de aí 5 a 25 milhões de anos atrás. Né? E hoje, né, são encontrados 3 centros de diversidade principais da família Bromeliácea, né, o próprio escudo das Guianas, onde a família teria surgido, né, os Andes, que também são muito ricos, né, uma área muito rica em bromélias, e a nossa aqui, a nossa floresta atlântica, que também é extremamente rica em bromélias. Tá? E os trabalhos também apontam que essa chegada ao chamado escudo brasileiro, né, que é essa região do Brasil aqui, que hoje pegaria mais aqui o sudeste brasileiro, a Mata Atlântica, o Cerrado, ela teria chegado a essa região há aproximadamente 10 milhões de anos atrás. Né? Então, bem recentemente, a gente vai ver mais para frente aí um pouquinho sobre como provavelmente se deu essa chegada. Bom, sobre as bromélias na floresta atlântica, a importância das bromélias para a floresta atlântica fica claro, por exemplo, quando a gente analisa o número de espécies de bromeliáceas, né, nesse bioma. Existem aproximadamente 900 espécies aí de bromeliáceas na floresta atlântica. Né? Isso representa cerca de 7% das espécies de angiosperma, né, desse bioma. Então, é um componente muito importante, né, da flora da floresta atlântica, conhecida popularmente como Mata Atlântica. Bom, a família Bromeliácea, ela está subdividida em 8 subfamílias, tá? E uma das mais ricas em espécie, ou a mais rica em espécie, na verdade, é a família chamada de Tilancioidea, tá? Que conta com aproximadamente 1.400 espécies, tá? E também é a mais amplamente distribuída, englobando praticamente toda a distribuição da própria família. Né? Então, a subfamília Tilancioides tem praticamente a mesma distribuição da família Bromeliaceae, né? Ocorrendo desde o sul dos Estados Unidos lá até o sul dos Estados Unidos até o sul da Argentina. Tá? Bom, dentro dessa subfamília, a gente tem uma subtribo chamada Vrizini, que é uma subtribo que nós vamos abordar bastante ao longo aqui da apresentação, pois é uma subtribo bem representativa na floresta atlântica. Tá? Então, começando, né, a falar aí da subtribo Vrizini em si e de alguns resultados do nosso grupo de trabalho, a subtribo Vrizini, ela é dividida em 8, ela tem 8 gêneros, né? O gênero Alcantareia, o gênero Vrizia, o gênero Stigmatodon e o gênero Valtilia, recentemente descrito. Bom, ela é uma família que tem o seu centro de diversidade na floresta atlântica, principalmente para os gêneros Vrizia e para o gênero Stigmatodon, tá? E também outra característica é que ela é praticamente exclusiva do Brasil. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre os nossos resultados, no ano passado, o nosso aluno da professora Andréia, né, doutorando da professora Andréia no Museu Nacional e orientado por mim, o Igor Kessos, que foi aluno da Unirio, foi, aliás, do primeiro curso de Ciências Naturais, de licenciatura em Ciências da Natureza da Unirio, lá em 2010, e depois migrou para Ciências Biológicas. Ele, depois do mestrado, doutorado, está aí com a gente já todo esse tempo. No doutorado, ele estudou essa tribo, né, a Vrizini, e ano passado publicou um trabalho, que era um dos capítulos da sua tese, justamente avaliando como foi essa chegada, vamos dizer assim, da tribo Vrizini na floresta atlântica, né, ou no Brasil, mais genericamente. Né? E aí a gente vê nessa árvore aqui, né, a gente tem aqui os gêneros Vrizia, vocês devem estar conseguindo ver a minha seta aí, né? Infelizmente a minha versão do PowerPoint é um pouco mais antiga, a seta não vira aquele cursorzinho vermelho. Mas aqui está o gênero Vrizia, Stigmatodon,
Valtília e Alcantareia, dentro do retângulozinho vermelho aí. E o Igor, entre outras coisas, usou algumas sequências de genes de DNA cloroplastidiais e também de um gene nuclear, o FIC, para fazer uma reconstrução filogenética desse grupo e de outros grupos, de outras subtribos, de outras subfamílias de bromeliácea, e numa das análises realizar o que é chamado de uma reconstrução de área ancestral. Né? Então, são entradas com os dados, né, genéticos são entrados filogenéticos, juntamente com informações sobre a área de ocorrência de cada uma das espécies, e aí é feita uma análise, né, de qual seria a área ancestral de determinados grupos, comparando isso, claro, com alguns padrões, né, já conhecidos, com algumas áreas biogeográficas já conhecidas na literatura. Né? Então, a gente vê que aqui, né, a gente tem Vrisia e Stigmatodon, e esse grupo, né, esse clado formado por Vrisia e Stigmatodon, teria tido origem na região da Floresta Atlântica, tá? Há cerca aí de 5 milhões de anos atrás. Né? Foi quando surgiu, na verdade, mais anteriormente, né, o clado todo, o Vrisini, teria surgido no Plioceno também na Floresta Atlântica, e aí teve dois grandes grupos, que a gente vai falar já já, né, o grupo formado mais por Vrisia e Stigmatodon, né, que foi uma linhagem que ficou, vamos dizer assim, se diversificou fortemente na Floresta Atlântica, e a gente tem um outro grupo com outros dois gêneros, de Alcantareia e Valtília, que teriam características mais de cerrado, sendo que Alcantareia também é bem frequente na Floresta Atlântica. Tá? Então, o que a gente tira, né, o principal dessa análise de área ancestral, é que a Floresta Atlântica, por essa análise, é a área ancestral mais provável, né, para esse grupo formado por Vrisia e Stigmatodon. Tá? Bom, também nesse trabalho, né, o Igor datou essas diversificações, né, esses nós nessas árvores, onde houve os pontos onde houve essas diversificações, tá? E comparando isso também com dados lógicos e tudo mais, chegou à conclusão que essa diversificação aqui, né, marcada aqui pela seta vermelha, que foi o que deu origem à subtribo Vrisini, provavelmente a subtribo teve origem devido à formação do chamado Mar do Paraná, que está aqui nesse mapinha, né, e da formação da Diagonal Seca da América do Sul, em torno de 12 a 8 milhões de anos atrás. Esses dois eventos geológicos aí teriam sido os principais fatores que levaram à divergência desse ramo, né, que deu origem às Vrisíneas, porque a subfamília em si, a princípio, tem origem nos Andes há cerca de 10 milhões de anos atrás. Né? E aí provavelmente houve um evento de dispersão, né, que ocupou esse lado aqui mais leste, né, da América do Sul, e devido a essa dificuldade de fluxo gênico, devido a né, ao Mar do Paraná, que existia no passado, também existia o Mar da Amazônia, e essa linhagem começou a se divergir, né, e posteriormente a se diversificar. Com o passar do tempo, houve o aumento, né, do sorgimento dos Andes. Os Andes já estavam sorguindo, se eu não me engano, desde aproximadamente 23, 25 milhões de anos atrás, mas o pico de sorgimento ocorre mais ou menos nesse período também, aí, em torno de 10 milhões de anos atrás. E com o sorgimento dos Andes, ocorre o escoamento, né, desses mares, e essa parte mais central da América do Sul fica um pouco mais seca, ocorre uma formação da chamada Diagonal Seca da América do Sul, denominada também de Chacos, né? Bom, então isso é um pouquinho da história das Vrisines, segundo, né, os trabalho que o Igor fez aí nos últimos anos durante o seu doutorado.
Bom, então, por isso, né, a gente vai focar aqui ao longo da apresentação bastante nesses dois gêneros, né, no gênero Vrisia e o gênero Stigmatodon, que, pelo que a gente acabou de ver, né, são gêneros da subtribo Vrisine que tiveram origem na Floresta Atlântica, e a gente sabe também, né, hoje pela diversidade de espécies, que eles realmente são gêneros muito representativos dentro dessa floresta, né? Bom, esses dois gêneros, eles já foram um gênero só. Na verdade, Stigmatodon foi segregado de Vrisia em 2016 por Barfus e colaboradores, e a gente vai ver que eles realmente são um pouquinho diferentes, mas eles têm uma história em comum bastante importante. Bom, falando um pouquinho de Vrisia, né? Vrisia é composta por aproximadamente aí 220 espécies, e é um gênero praticamente exclusivo da Mata Atlântica, né? Por isso essa abordagem. 85% das espécies, aproximadamente 85% das espécies de Vrisia são endêmicas da Mata Atlântica, né? Então elas surgiram aqui, né? O Vrisia surgiu na Floresta Atlântica, a gente vai ver em que situação já, né? E se diversificou aqui e provavelmente depois começou a colonizar novamente outros ambientes, como a Amazônia, que tem algumas espécies, até mesmo outras regiões da América do Sul. Tá? É o quinto mais diverso entre as angiospermas da Floresta Atlântica, então também é importante, né, do ponto de vista da composição da floresta. Tá? E está amplamente distribuído também pelos ecossistemas e pelos hábitats dentro da Floresta Atlântica. Tá? Curiosamente, esse gênero, e tradicionalmente, esse gênero é dividido em duas seções, né, a chamada Vrisia seções Vrisia seção Vrisia e Vrisia seção Chiffion, tá? Isso desde lá de 1977. E essa divisão se baseou claramente em características das flores das espécies de Vrisias. As Vrisias, elas têm basicamente dois padrões de flores principais, né? Tem flores como vocês veem mais aqui em cima, com o beija-flor ao lado, né? A gente tem Vrisias com flores mais tubulares, com uma coloração mais avermelhada, amarelada, né? Que tem antese diurna e estames, que são chamados de excertos, né? Que estão para fora da flor aqui, tá? E nós temos, ou as Vrisias têm também, né, flores com um padrão da seção Chiffion, que são bem diferentes, como a gente pode ver aqui abaixo, né? São flores mais castanhas, esverdeadas, né? Mais campanuladas, né? Mais com as pétalas mais abertas. Elas apresentam antese noturna e geralmente os estames eles estão inclusos, né? Para dentro da flor. E claramente isso não vale só para a Vrisia, isso é um padrão, né, que correspondem às chamadas de síndromes, né, de polinização por beija-flores, no caso da seção Chiffion, e polinizadas por beija-flores, no caso das Vrisias, né? Bem bonitinho ali, a gente vê o biquinho do beija-flor, né, para penetrar a flor aqui nesse caso, e aqui uma flor um pouco mais aberta, né, mais receptiva a um outro vertebrado, como um morcego. Né? A questão da antese também é bem óbvia nesse sentido. Né? A antese é a abertura da flor, né? Quando é que a flor abre. Né? Então, para beija-flor abre durante o dia e para os morcegos, né, elas abrem durante a noite. Existem algumas raras exceções aí ao longo do gênero, né, que tem um pouco um padrão intermediário, que aí, dependendo dos especialistas, foram classificadas em um ou outro grupo, tá? Por outras características. Enfim, isso é um padrão bem marcante, né? E que nos interessou bastante também. A André me procurou já há anos atrás, tentando compreender, por exemplo, essa questão. Né? Será que como é que se deu essa relação evolutivamente, né? Porque é uma característica de um caráter reprodutivo, né? Uma característica que são chamadas as características florais, por exemplo, que em geral tem um grande controle genético. Ao contrário, por exemplo, do tamanho de uma folha, né, que é chamado um caractere vegetativo, uma folha pode variar bastante numa espécie,
pode variar de tamanho, de largura, né? Em geral, por causa, por exemplo, da insolação, se está mais exposta ao sol ou está menos exposta ao sol. Normalmente, os caracteres vegetativos são caracteres que a gente diz que são mais plásticos, né? Eles podem variar de acordo com o ambiente. Já os caracteres reprodutivos, normalmente eles têm um controle genético mais forte, eles tendem a não variar tanto com o ambiente, porque eles são bem importantes, né, para uma etapa fundamental da vida de qualquer organismo, que é a reprodução. Então, se eles mudam muito, de repente atrapalha a reprodução, né? Então, eles tendem a ser menos elásticos, menos plásticos, né? Bom, então nós começamos a tentar entender um pouco, né, como é que se deu essa evolução desse caractere floral, dessas duas grandes seções de Vrísia. Bom, resumindo a história, foram muitos e muitos passos até lá, muita coisa deu errada até lá, mas resumindo a história, a gente tem um trabalho que está aí também para ser submetido, de uma outra aluna nossa, da Beatriz Neves, né? Também lá pela Botânica, pelo Museu Nacional, né? que analisou também as relações filogenéticas entre diferentes espécies de Vrísia dessas duas seções, né? Das chamadas seções Vrísia e seção Cheffion. Bom, inicialmente nós tentamos fazer essas análises usando metodologias tradicionais de sequenciamento, chamado sequenciamento de capilar, ou sequenciamento de Sanger, quando apenas um ou poucos locos, né, poucos genes são sequenciados, em geral 1, 3, 8, né, genes são sequenciados. Só que isso não deu muito certo, a gente não tinha resolução nas árvores filogenéticas para entender os padrões, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso já já. Então, durante o seu doutorado, a Bia partiu para uma abordagem que é chamada de sequenciamento de nova geração, ou sequenciamento em larga escala, né? São as chamadas técnicas de sequenciamento NGS, de Next Generation Sequencing, ou Whole Genome Sequence. O sequenciamento seria do genoma total das espécies, mas nesse caso não é de verdade um sequenciamento do genoma total. Tá? Ou sequenciamento massivo, como muitos têm chamado agora também. Tá? Foram técnicas que baratearam bastante nos últimos anos, mas ainda são bastante custosas e também difíceis de serem analisadas, porque geram uma quantidade bastante significativa, né? Muito grande de dados, e isso dificulta também as análises. Então, a Bia encarou esse desafio, né? E teve durante um pós-doutorado na Suécia, no laboratório do professor Antonelli, em Gotemburgo, e começou lá a desenvolver, né, essa técnica de sequenciamento. No caso, existem várias técnicas que são, não vou entrar muito em detalhes, são várias técnicas de sequenciamento em larga escala, sequenciamento massivo. Ela usou uma técnica chamada de RADSEQ, que basicamente consiste em pegar o genoma das espécies, o genoma inteiro, fragmentar em pedacinhos e sequenciar esses pedacinhos, mas não todos. Sequenciar uma fração desses pedacinhos meio que aleatoriamente, meio que ao acaso. Por que não tudo? Porque tudo ainda seria muito trabalhoso e muito caro, né? E daria ainda mais trabalho. Então, sequencia-se ainda uma fração pequena do genoma, mas que é muito mais do que nas técnicas de sequenciamento tradicional. Tá? Então, acontece que você sequencia aleatoriamente esses pedacinhos e simplesmente ao acaso acaba que alguns pedacinhos vão ser os mesmos, né, nas diferentes amostras, nas diferentes espécies que você colocou lá para sequenciar. Então, por bioinformática, você compara as sequências que são iguais e pega aqueles pedacinhos que são iguais e compara esses pedacinhos que são iguais. Então, nesse liquidificador aí de bromélias, como gosta de dizer a professora Andréia, a Bia conseguiu sequenciar em comum, né, 892 regiões, né, losses do DNA nuclear dessas bromélias, 12 regiões do genoma do cloroplasto e 11 regiões do genoma mitocondrial, totalizando aí em torno de 80 mil pares de base. Tá?
Isso é cerca de 10 a 15 ou 20 vezes mais do que normalmente é sequenciado pelas metodologias tradicionais, quando normalmente se sequenciam genes que são comumente usados, né, em animais, como citocromoxidase, né, ou em plantas, é muito comum a RBCL, ou PSBA-tRNH. Então, cada gene desse, quando é sequenciado pela metodologia tradicional, sequencia em torno de 800, 1000 nucleotídeos. Então, se você sequenciar 5 genes, que é relativamente bastante já, você vai ter aí 5.000 nucleotídeos em média, né? Então, aqui a gente está falando de uma escala bem maior, onde a gente alcançou aí em torno de 80.000 nucleotídeos, né? E de diferentes genomas, o que é importante, né? Do genoma nuclear, do genoma do cloroplasto e do genoma mitocondrial. Bom, e o que a gente vê com esses resultados? A gente percebe, né, que as seções de Vrísia, elas não são monofiléticas, né? Elas não têm uma origem em comum única. Por que elas não são monofiléticas? Porque ocorreu uma evolução repetida das síndromes beija-flor e morcego. Né? A gente vê que existe sim um clado aqui mais acima, né, em cor mais roxo, que seria o clado da seção Chiffion, tipicamente polinizado por morcegos. Existe sim um clado, né, aqui mais no meio, em amarelo, laranja, né, que seria a seção Vrísia, polinizado por beija-flor. Mas, por exemplo, a gente pegou algumas espécies também que não estão em nenhum desses dois clados, né, e que são polinizadas por beija-flor e por morcego. Tá? Então, houve aí uma evolução repetida das síndromes, ou seja, essa síndrome beija-flor, ela apareceu, ela surgiu mais de uma vez na história das Vrísias. Tá? Isso, na verdade, não aconteceu só dentro do gênero Vrísia, isso aconteceu em bromeliáceas como um todo. Né? A síndrome beija-flor em bromeliácea, ela aparece em alguns momentos na história de bromeliáceas, em várias subfamílias, em vários gêneros. E aqui a gente constatou que isso ocorreu também até mesmo dentro de um mesmo gênero, né, de espécies de um mesmo gênero, que não era muito esperado, porque são espécies né, bem relacionadas, com uma diversificação, né, recente. Então, realmente, quando as espécies são muito relacionadas, elas tendem a ter características mais em comum. Então, o surgimento de uma característica tão díspare assim, entre espécies tão relacionadas, não seria muito esperado. Né? Por isso, até a proposta, né, da divisão dos gêneros no passado, né, com base nessas características morfológicas e das síndromes, essa proposta de divisão dos gêneros fazia sentido, né, em duas seções. Só que a gente viu que a história evolutiva dos organismos ela é mais complexa, né, e essa síndrome ela surgiu mais de uma vez repetidamente no gênero. Então, do ponto de vista filogenético, a divisão do gênero nessas duas síndromes não faz sentido, pois essas seções não são monofiléticas. Tá? Bom, a Bia também usou essa reconstrução filogenética que ela fez, com base nesses cerca de 80.000 nucleotídeos, para fazer uma reconstrução de caracteres ancestrais de Vrísia, do gênero Vrísia. Então, ela analisou, por exemplo, as Vrísias quanto à síndrome de polinização, né, o beija-flor e os morcegos, que a gente acabou de falar, também quanto ao hábito, né, então comparando plantas que tinham hábito epífita, terrestre ou rupícola, quanto ao habitat, se eram plantas, né, de ambiente aberto ou de ambientes sombreados, e também quanto à altitude, se eram plantas de níveis de altitudes mais baixas, mais próximos do nível do mar, de altitudes intermediárias ou de grandes altitudes. Bom, e os resultados também são interessantes. Primeiro, mostram que várias dessas características também surgiram várias vezes, né, dentro do gênero, e mostra que provavelmente a Vrísia ancestral, que surgiu na floresta atlântica, ela surgiu, como o Igor já havia mostrado, né, no outro estudo, a Vrísia junto com o estimatódo surge na Mata Atlântica. Tá? Houve uma pequena divergência aqui na datação. No trabalho do Igor, essa edificação foi um pouquinho mais recente, agora, se eu não me engano, de cabeça, em torno de 5,5 milhões de anos atrás. Tá? Ele usou um outro set de
de genes, né, um pouco menor, ainda usando o sequenciamento tradicional, e aqui já com esse grande set, né, de cerca de 80 mil nucleotídeos, o surgimento de Vrísia, ela se dá há 6,1 milhões de anos atrás, no Mioceno tardio, provavelmente, de acordo com essa análise, né, de reconstrução de caracteres ancestrais, provavelmente esse surgimento se deu em áreas de elevação média da floresta atlântica, aproximadamente 700 metros de altitude, né, em áreas sombreadas. Então era uma espécie, quando surgiu, tipicamente, né, de áreas sombreadas, talvez do interior, né, da floresta da Atlântica, como epífita, né? Então, o epifitismo era o caractere ancestral das vrísias, e originalmente seria polinizada por morcegos, por esse modelo, né? E depois, a síndrome beija-flor surgiu, como a gente viu no slide anterior, em dois momentos diferentes, pelo menos dois momentos diferentes na família, né? Eu digo pelo menos porque a gente, nessa amostragem aqui anterior, que a gente viu aqui, apesar de terem muitas espécies aí, né, tem em torno de 50 espécies de vrísias, não são todas, né? A família, como a gente viu, tem em torno de 220. Então, assim, é uma amostragem boa da família, um quarto da família, não, desculpa, do gênero, né, em torno de um quarto do gênero, mas não é toda a amostragem do gênero. Então, obviamente, isso pode causar, né, algumas limitações nos resultados. Mas, enfim, isso é a primeira vez que é feito um trabalho desse tipo com a metodologia de sequenciamento em larga escala para tilanciosaurídeos, tá? Então, é bem confiável esse resultado, né? Talvez aumente o número de vezes em que essa síndrome surgiu, por exemplo, mas o resultado, grosso modo, não deve ser alterado. Bom, então isso é um pouquinho da história evolutiva de Vrísia, tá? Ainda tem mais, desculpa. Bom, a Bia, no seu doutorado, também explorou um pouco mais essa questão das síndromes, né, de polinização por beija-flores ou por morcegos, analisando e discutindo qual foi a importância do surgimento dessas síndromes para a diversificação do gênero Vrísia, né? Então, basicamente, o que foi feito foi uma comparação entre dados geográficos e dados genéticos, para tentar entender se a diversificação, né, de Vrísia teria uma maior relação com a geografia, com o isolamento geográfico, por exemplo, seja latitudinal, longitudinal ou por altitude, né, ou pelo isolamento ecológico provocado por essas duas síndromes, né? Porque a gente imagina que, por exemplo, espécies que tenham um mesmo polinizador, elas tendem, como a gente viu, a ter uma história evolutiva em comum, né? E mais, elas tendem, por exemplo, a ter possibilidade de hibridização, né? Se duas espécies ocorrem numa mesma área e tem o mesmo polinizador, se as barreiras reprodutivas não forem muito fortes, né? Elas, talvez, se o polinizador visitar as duas espécies, pode ocorrer uma hibridização, por exemplo, né? Então, a Bia comparou essa questão geográfica, analisando a distribuição das espécies com síndrome beija-flor e com síndrome morcego, que vocês estão vendo aí mais à esquerda, né, no mapa do Brasil e com esses box plots aí em cima do mapa. Então, o que a gente observa é que o padrão é bem amplo para as espécies que apresentam as duas síndromes. Tanto as bromélias polinizadas por beija-flor com síndromes, né, com a síndrome beija-flor, o mapa mais da esquerda aí, em laranja, quanto as bromélias com síndrome de polinização por morcego, mais em roxo ou púrpura aí, elas ocorrem, como a gente vê aí, né, ao longo de praticamente toda a floresta atlântica, né, latitudinalmente, longitudinalmente, e também no boxplot aí, nesses gráficos, em termos altitudinais. Elas também estão presentes, parece que indiscriminadamente, em qualquer altitude, né? Então, não parece ser, né, a geografia que poderia provocar algum tipo de diversificação dentro das vrísias, em especial dentro, né, dos diferentes grupos aí de vrísias.
Por outro lado, quando a gente analisa a genética dessas espécies, a gente vê que existe um padrão claro aí de divisão, né? Isso aqui é uma chamada rede de haplótipos, né, que basicamente compara a genética, né, de diferentes espécies. Aqui não é mais ainda não é mais a técnica de sequenciamento em larga escala, que foi feita uma análise de sequenciamento de alguns locos do cloroplasto, no caso. Tá? Então, a gente vê que cada pizzazinha dessa, cada bolinha dessa, é um haplótipo diferente de cloroplasto. O que é um haplótipo diferente de cloroplasto? É uma espécie, né, que tem uma sequência diferente de cloroplasto. Então, são genéticas diferentes. Cada bolinha simboliza que é uma genética diferente. Então, a gente vê aí que em laranja são as espécies com síndrome beija-flor e, novamente, em roxo ou púrpura, as espécies com síndrome de morcego, né? E a gente vê que as espécies com síndrome, com cada uma das síndromes, beija-flor e morcego, elas claramente se agrupam, né? Elas têm uma relação genética bem forte, né? E parece uma certa radiação, assim, né? A gente tem várias espécies, como esse círculo laranja maior aí, a gente tem várias espécies que apresentam uma determinada sequência de cloroplasto em comum, e aí talvez tenha sido uma sequência ancestral dessas espécies com síndrome de beija-flor, tá? E aí surgem várias outras sequências, né, de cloroplasto parecidas, tá? Que também compõem, que também são de espécies com síndrome beija-flor, tá? Cada tracinho que vocês observam aí nessa chamada rede de haplótipo aqui, vocês veem que tem pequenos tracinhos no ramo, significa uma mutação, um passo mutacional de uma sequência em relação à outra, né? E a gente observa mais ou menos o mesmo padrão, né, para as espécies com síndrome beija-flor e com síndrome morcego. Ou seja, ocorre um compartilhamento de haplótipos, principalmente entre as espécies que apresentam a mesma síndrome, e a gente observou pelas análises geográficas também uma pouca relação geográfica, né, uma pouca ligação, de alguma forma geográfica, entre as espécies de uma ou outra síndrome. As duas estão amplamente distribuídas ao longo da floresta atlântica, em diferentes latitudes, longitudes, altitudes. Né? Não há uma preferência, uma colonização preferencial de alguma região da floresta atlântica por um dos grupos. Tá? Isso sugere fortemente, né, um processo chamado de isolamento ecológico. Né? No grupo das bríseas, parece que o isolamento ecológico ele é muito mais forte, né, no processo de diversificação do gênero do que o isolamento geográfico. Tá? Isso é um principal achado dessa parte aí do trabalho, e é um capítulo que também está submetido. Enfim, bom. Vocês desculpem se eu estou falando um pouco rápido. Eu acabei, acho que excedendo aqui um pouco na história no número de slides. Bom, falando um pouquinho, tentar fechando aí, falar um pouquinho das relações filogenéticas infragenéricas. Né? Então, vamos ver um pouquinho como é que ocorrem as relações infragenéricas em Vrísia e em Stigmatodon, principalmente. Né? Como a gente viu, são os gêneros focos aqui por causa da sua distribuição na floresta atlântica. Bom, as relações filogenéticas nesses gêneros, na verdade, em bromeliáceas como um todo, elas não são muito bem reconhecidas, como a gente pode ver em algumas dessas árvores, ou em várias dessas árvores. Quem está habituado, né, a trabalhar aí um pouquinho com sistemática e filogenética, a gente vê que essas árvores, elas claramente têm uma característica que a gente chama de pente, né? Não tem uma resolução muito boa, principalmente das relações filogenéticas dos nós mais externos. A gente não consegue definir bem as relações entre as espécies mais próximas, basicamente é isso que está mostrando aí. Essas árvores foram construídas com base no sequenciamento de um ou poucos locos, como normalmente são feitos os estudos usando o sequenciamento tradicional, chamado de sequenciamento de Sanger ou o sequenciamento de capilar. Tá? Então, até então, na literatura, o que a gente sabe é que, infelizmente, vários pesquisadores ao redor do planeta tentam traçar filogenias usando dados moleculares,
né, por essa metodologia tradicional, tentaram dos últimos anos aí, e deram com os burros na água, porque, infelizmente, a informação contida a informação genética contida nesses genes, que tradicionalmente são usados, não conseguem resolver as relações filogenéticas mais tênues ali, né, entre as espécies. Tá? Bom, e aí surgem algumas questões, né? Claro, a gente fica procurando saída, fica procurando, na verdade, explicações para isso e saídas, né? Algumas explicações estariam relacionadas às taxas evolutivas desses genes que são frequentemente usados, né? A gente sabe na literatura que a gente tem que adaptar a taxa evolutiva, ou seja, grosso modo falando, a quantidade de mutações que um gene acumula ao longo do tempo, né? Com o nível taxonômico que você quer analisar. Se você quer analisar relações filogenéticas muito distantes entre famílias, entre ordens, por exemplo, a gente tem que pegar, né, genes que evoluem mais lentamente, né, e se você quer analisar relações filogenéticas mais próximas entre espécies de um mesmo gênero, por exemplo, você tem que pegar genes que acumulam mais mutações ao longo do tempo, tá? Então isso poderia ser um problema, tá? Por quê? Principalmente porque, devido a essa metodologia de sequenciamento, não existem muitos genes que estão disponíveis. A gente acaba, muitas vezes, trabalhando com o que é possível. E no caso das plantas, usa-se muito genes de DNA de cloroplasto, que são mais fáceis de serem sequenciados, né? Mas muitos deles apresentam uma taxa evolutiva lenta, né? Acumulam poucas mutações ao longo do tempo. E talvez, possivelmente, não são, de fato, muito apropriados para resolver esse tipo de relação. Mas para várias outras famílias acabam funcionando, e por isso foi testado em bromeliácea também. Tá? Bom, e é mais difícil você conseguir, devido à metodologia também, genes nucleares. Aí é um problema técnico de primers disponíveis e tudo mais. Tá? E também de ter genes que são duplicados, que causam problemas de parálogos e tudo mais. Mas vou entrar nessa discussão aqui que é mais a fundo. E outra questão é uma questão também que é importante, né, quando a gente faz reconstruções filogenéticas, é sempre ficar atento que quando a gente faz reconstruções filogenéticas com base em genes, a gente está construindo a filogenia de genes e extrapolando isso para a espécie. Né? A gente sequencia alguns locos do genoma, faz a reconstrução filogenética e a gente extrapola e diz que aquilo é a reconstrução filogenética da espécie. Mas isso, na verdade, são as relações filogenéticas dos genes que foram usados para fazer a análise daquela espécie. Mas isso é amplamente aceito em sistemática e filogenética molecular como possível de ser feito e que é uma coisa que gera resultados que são pertinentes, que são biologicamente fazem sentido. E aí a questão será que se eu usar mais genes com taxas evolutivas diferentes ou mais apropriadas, né, para o nível taxonômico que a gente está trabalhando, né, que seriam espécies de um mesmo gênero, será que isso resolveria o problema? Será que com isso eu conseguiria resolver as relações filogenéticas dentro dos gêneros de bromeliácea? Bom, em Vrisia já foram feitas 2 tentativas, uma de Machado e colaboradores, 2020, né, essa árvore filogenética aí da esquerda, que a autora e os colaboradores usaram uma tecnologia de sequenciamento do DNA de cloroplasto e conseguiram, com isso, pegar grande parte do DNA do cloroplasto. Ao invés de sequenciar apenas 1, 2, 3 genes do DNA do cloroplasto, como é feito pelas metodologias tradicionais, ou seja, em torno de 1.000, 3.000 nucleotídeos, eles usaram essa metodologia e conseguiram sequenciar em torno de 80.000 nucleotídeos, ou pares de base, né, considerando a fita dupla, do cloroplasto dessas bromélias. Isso é mais ou menos metade do tamanho do cloroplasto. O genoma do cloroplasto tem aproximadamente 150.000 nucleotídeos. Bom, e aí, infelizmente, isso também não funcionou. Né? Isso também não resolveu, grosso modo, as relações filogenéticas que a gente chama infragenéricas, ou seja, entre as espécies de um mesmo gênero, no caso aí das Vrisias. E o próprio trabalho da Bia, né, do nosso grupo de trabalho, que a gente estava falando ali, né, das seções, que foi muito útil para fazer essa análise das seções, Vrisia e Cheffion, né, e das síndromes de polinização, beija-flor e morcego, serviu até para caracterizar bem as seções, mas quando a gente caminha mais ainda, né, para os ramos da árvore, mesmo com esse número avassalador aí de nucleotídeos, né, são em torno de 80.000 nucleotídeos também, e aí uma quantidade enorme, né, de genes nucleares
que a gente esperava que desse um input nessas árvores, mesmo assim, as relações mais finas ali, elas não se resolvem. Tá? E aí a grande questão que surge é por quê? Por que é tão difícil reconhecer as relações filogenéticas entre espécies, chamadas relações infragenéricas, em bromeliácea, ou especialmente no nosso caso aqui, né, em Vrizine ou em Vrizia, estigmatódo, etc. Tá? Bom, existem algumas explicações na literatura para isso que não valem só para a bromeliácea, valem para as espécies como um todo. Uma explicação seria a diversificação recente das espécies. Quando as espécies diversificaram recentemente, elas tendem a acumular menos diferenças e aí, naturalmente, é mais difícil traçar as relações, recuperar as relações filogenéticas entre elas, principalmente entre as espécies que são, os grupinhos de espécies que são muito próximas. Outro problema é a possível hibridização natural entre espécies, que também pode mesclar novamente as espécies ao longo do processo evolutivo, prevenindo essa especiação, retardando essa especiação em alguns casos, ou em alguns casos até as espécies continuam como unidades evolutivas, mas existe uma certa troca gênica ali que pode confundir essa reconstrução filogenética com os dados de sequências que a gente obtém. Isso, de forma geral, gera um processo que é conhecido como incomplete lineage sorting, ou uma divisão incompleta das linhagens, vamos colocar assim. Porque a gente tem polimorfismos ancestrais que continuam presentes muito frequentemente nas duas espécies, e quando a gente sequencia os genomas, a gente acaba pegando aí muitas partes dos genomas que são iguais nas duas espécies, e isso dificulta o reconhecimento dessas relações entre elas. Tá? Bom, sobre o tempo de divergência, analisando em termos de bromeliácea, como a gente viu, de fato isso faz sentido para o nosso caso, pois bromeliácea, apesar de ter surgido em torno de 100, 125 milhões de anos atrás, diversificou só recentemente, em torno de 23 a 5 milhões de anos atrás, e a datação de vários gêneros da família bromeliácea mostram que realmente o surgimento dos gêneros é relativamente recente, em torno de 8, 5, 3 milhões de anos atrás. O surgimento, depois do surgimento ainda vem a diversificação. Então, a diversificação de muitos gêneros ocorreu em torno de 2, ou até menos, 100 mil anos atrás. É uma coisa relativamente, um tempo relativamente pequeno do ponto de vista evolutivo para se acumular muitas diferenças, e de fato serem espécies facilmente distinguíveis do ponto de vista genético. Bom, eu vou pular isso aqui porque eu acho que meu tempo já está passando. Bom, quanto à hibridização, analisando também do ponto de vista das bromélias, a gente sabe que as bromélias, de forma geral, elas são bem promíscuas. Então, existem estudos que mostram que, por exemplo, em uma situação artificial de laboratório, é possível cruzar, inclusive, espécies de gêneros diferentes, como Vrizia cuntillância ou Vrizia como Guzmania, o que é bastante incomum em outros grupos de organismos. Bom, e na natureza? Se em laboratório a gente consegue isso, será que na natureza elas também hibridizam? Isso não é muito fácil de detectar, não é nada fácil a gente saber se duas espécies estão hibridizando na natureza. Porque você vai fazer o quê? Vai perguntar lá para uma planta quem é o pai e quem é a mãe dela? Não dá para saber. Enfim, já há algum tempo era possível fazer esse tipo de estudo usando, por exemplo, citogenética, usando o número de cromossomos ou algumas diferenças cromossômicas entre as espécies. Só que em bromélia tem um problema, que elas também têm os cromossomos muito conservados, o número cromossômico, os arranjos dos cromossomos são muito conservados. Então não é muito fácil ver diferenças entre as bromélias usando técnicas de citogenética. E olhando o DNA, isso é possível. Hoje existem técnicas de análise de parentesco para qualquer organismo que você queira fazer, peixes, moluscos e plantas, obviamente. A gente pode fazer como se fossem análises de paternidade, ou análises que buscam reconhecer híbridos, por exemplo. Não são comuns ainda, porque também não é muito fácil fazer isso, mas existem já alguns trabalhos para bromélias. E a gente vê que sim, é possível elas hibridizarem. A gente tem um trabalho aqui com Vrizia carinata e Vrizia incurvata, de Zanelli e colaboradores de 2016, que mostra que elas hibridizam,
tá? É esse gráfico aqui mais da esquerda, maior, que mostra essa população simpátrica, ou seja, uma população em que ocorrem as duas espécies, né, numa mesma área. A gente tem um cinza mais claro, a genética de uma das espécies, né, de Vrisia carinata, e num cinza mais escuro, a genética de uma outra espécie, a Vrisia incurvata. E no meio aqui do gráfico, né, seria graficamente mostrando os indivíduos que têm um pouco da genética das duas espécies. São poucos indivíduos encontrados na população, mas eles existem, eles estão lá. Nesse caso, é uma espécie que elas compartilham polinizadores, eles já fizeram essa análise também, né? Mas, por outro lado, o tempo de sobreposição da floração ele é pequeno, né? Então, isso explicaria essa pequena taxa aí de hibridização, porque elas estão juntas, mas o tempo não há muita sincronia na floração. Tá? Bom, aqui no trabalho de Nery e colaboradores de 2017, também com Vrisia simples e Vrisia escalares, novamente no gráfico mais da esquerda aqui, a gente tem, de novo, em vermelho, né, a genética de Vrisia simplex, agora em verde a genética de Vrisia escalares, né, e no meio aí algumas plantas que, de fato, são híbridos, numa região, numa população no Espírito Santo. Tá? Aqui, no caso, é interessante porque elas compartilham o mesmo período de floração e os mesmos polinizadores. Então, seria de se esperar, né, talvez uma hibridização mais forte entre elas. Né? E aí os autores se perguntam, discutem por que elas não hibridizariam tanto assim. E um dos pontos que eles levantam seria em relação às estratégias de reprodução de cada uma delas. A Vrisia escalares, ela tende a fazer mais autofecundação, né? Se autofertilizar. Já a Vrisia simplex, elas tendem a fazer mais fecundação cruzada. E essa autofertilização de Vrisia escalares traria uma proteção para a espécie, né? Impediria que houvesse uma hibridização com a outra, né? Mantendo a coesão da espécie e evitando essa mistura aí. E o interessante nesse caso é que as duas espécies, a flor morfologicamente apresenta características distintas. Né? A gente vê que a Vrisia escalares, que faz mais autofertilização, né? Conhecida também como autofecundação, elas têm uma relação estigma-antera mais próxima, né? Os dois estão mais ali próximos, o que permite pólen, né, cair na própria planta ali, fazendo, né, a autofecundação. Já a Vrisia simplex, elas têm uma separação maior ali, o que, segundo os autores, sugeriria, né, que isso poderia favorecer mais a fecundação cruzada. Tá? Bom, no terceiro trabalho, agora com outro grupo, Piticaírnia, Piticaírnia flammea, Piticaírnia corcovadense, plantas aqui do nosso redor, de Teresópolis ou aqui do Corcovado, no Rio de Janeiro. Novamente, como a gente vê nesses dois gráficos, um para Teresópolis e outro para Corcovado, a gente tem, né, uma das espécies aí em azul, Piticaírnia corcovada, com a genética em azul, Piticaírnia corcovadense, e a outra, né, Piticaírnia flammea em laranja, e alguns híbridos com colorações aí intermediárias aqui, não vou entrar nesse detalhe, são híbridos também, mas é uma análise um pouco mais refinada que permite a identificação de híbridos diretos de F1 ou de retrocruzamentos de um lado ou de outro, então aí foi pintado com cores diferentes. Tá? Ou seja, existe também a formação de híbridos, é possível o híbrido nesse grupo de bromélias também. Só que nesse caso os autores discutem que a taxa também de hibridização é pequena, são poucos indivíduos que hibridizam, né? Eles encontraram poucos híbridos na natureza. Tá? E essa taxa de hibridização não chegaria a causar a extinção de uma das espécies. Né? Poderia ocorrer, se ocorre muita hibridização, você poderia ter a formação de uma nova linhagem com características de ambas, ou dependendo da intensidade de hibridização de um lado, ou da direção da hibridização por um lado ou por outro, né? Você poderia ter uma espécie meio que absorvendo a outra, e uma das espécies desapareceria, vamos dizer assim. Tá? Pelo contrário, aqui, fiz questão de falar desse trabalho, apesar do tempo aí, porque aqui tem uma discussão bem interessante. Os autores colocam que essas espécies elas têm uma característica de viverem em montanhas, em ambientes isolados. Você encontra populações isoladas em montanhas. Normalmente não são populações muito grandes. E a gente sabe da biologia, né, da evolução, da genética, que populações isoladas, principalmente populações pequenas, elas tendem a perder diversidade. Seja, por exemplo, por endocruzamento, né, ou por
cruzamento com indivíduos aparentados, não necessariamente consigo mesmo, mas com indivíduos aparentados, com tios, tias, filhos, etc., né? Essa relação, entre aspas, humana, mas vale para outros organismos também, né? Então, essa genética, esse cruzamento entre indivíduos aparentados tende a causar uma diminuição da diversidade da população. Ou por deriva gênica, que é uma força evolutiva que provoca a redução da diversidade das populações, principalmente populações pequenas, simplesmente ao acaso. Né? É simplesmente obra do acaso. Se eu tenho uma população pequena que deixa descendentes, existe uma chance de parte da diversidade da população original não ser transmitida para a próxima geração. E esse efeito é maior quanto menor for a população. Se eu tenho populações grandes, a chance de toda a diversidade daquela população, numa determinada geração, ser passada para a próxima geração é maior. Se eu tenho uma população pequena, a chance de parte da diversidade não ser passada para a próxima geração, essa chance é maior. Perde-se diversidade ao longo das gerações, simplesmente ao acaso. E aqui, os autores discutem de forma bem interessante que uma baixa taxa de hibridização poderia servir como um input de diversidade em cada uma das espécies. Então, não chega a causar a erosão das espécies, muito menos a fusão das espécies. Pelo contrário, são duas espécies distintas que vivem numa mesma área, em simpatria, e que eventualmente cruzam. E aí, por serem populações isoladas pequenas, elas estariam perdendo diversidade. Mas aí, de vez em quando, ocorre uma hibridização que vai lá e acaba introduzindo novos alelos, né? Acaba introduzindo uma nova diversidade de uma espécie para outra, promovendo a manutenção da diversidade das espécies e prevenindo a extinção, por exemplo, da espécie naquela área. Tá? Bom, rapidamente para terminar, falando de estigmatódon, juro que eu não vou falar mais do que 5 a 10 minutos. Desculpa, Anderson. Estigmatódon, né, como a gente viu, é um gênero muito próximo de Vrisia. Na verdade, é formado por um grupo de espécies que, durante um tempo, foram considerados como Vrisia. O gênero foi criado em 2016 por Barfus e colaboradores. Tá? As relações filogenéticas dentro do gênero, né, entre as espécies do gênero, também são obscuras, porque a gente não tem muita ferramenta para que tenham propriedades adequadas, propriedades evolutivas adequadas para traçar essas relações. E elas têm uma característica de distribuição muito interessante. São espécies exclusivas de penhascos, de montanhas, né, de encostas do sudeste brasileiro, basicamente Rio de Janeiro, Espírito Santo e um pouco de Minas Gerais. Tá? Vários desses penhascos são os chamados inselbergues, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Inselbergues são esses afloramentos rochosos que normalmente se destacam da paisagem ao seu redor, da paisagem circundante. Eles têm em torno aí de 50 milhões de anos ou mais, e está cheio deles ao nosso redor. O Pão de Açúcar é um inselbergue, o Corcovado é um inselbergue, a Pedra da Gávea é um inselbergue, né? Na nossa área aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, está cheio de inselbergues. E qual é o barato de estudar inselbergues? O barato de estudar inselbergues é justamente por esse isolamento, né? Como eu acabei de falar, são afloramentos rochosos que se destacam da paisagem circundante e normalmente têm características microclimáticas e edáfilas de solo bem diferentes do seu entorno. A gente pode imaginar a floresta atlântica original aqui do Rio de Janeiro, né? Uma floresta tropical, úmida, né? Com rochas que emergem dessa floresta, né? Apresentando uma situação microclimática ali totalmente diferente, em geral seco, né? Você tem um ambiente rochoso, né, que não retém água, muito calor, muita insolação e tudo mais. Então isso gera um isolamento ecológico por causa dessas condições microclimáticas e também um isolamento espacial, né? Porque a gente tem ilhas de pedra numa matriz de floresta. É análogo, né, às ilhas oceânicas, por exemplo. Isso é inclusive muito estudado, né, por quem trabalha com organismos terrestres, fazendo analogia, né, à biogeografia de ilhas, tão conhecida aí na ecologia, que foi criada, que foi desenvolvida a partir de ilhas oceânicas. Tá? E por causa desse isolamento também, tanto espacial como ecológico, os inselbergues são reconhecidamente, né, centros de endemismo, são locais de grande endemismos, ou seja, que tem espécies que só vivem ali. Tá? Bom, no nosso grupo de trabalho também, nós temos um aluno ainda em curso, lá no doutorado do Museu Nacional, o Vitor Manhães,
que está estudando justamente a relação entre um grupinho de espécies de estigmatódos que ocorrem aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? O Stigmatodon brassicoides, Goniorax, Costa e Franca. Tá? Impressionantemente, né, a gente tem ainda uma diversidade enorme aí na região metropolitana do Rio de Janeiro, por mais que a gente tenha ação antrópica, né, a cidade tenha crescido, poluição e tudo mais, mas a gente tem espécies que são endêmicas, de populações únicas no Rio de Janeiro. Elas não ocorrem em mais nenhum lugar do mundo. Isso não é só para a bromélia, tem para outros grupos de plantas também, obviamente, e para animais. Tá? Mas falando aqui dos nossos estigmatódons, existem pouquíssimas populações conhecidas dessas 4 espécies. Para vocês terem ideia, né, aí em vermelho, o Stigmatodon costa só tem uma população conhecida lá para o lado de Tapatiara, em Niterói. Tá? Stigmatodon franca é uma espécie descrita recentemente, o artigo está aceito para publicação. É uma população na Pedra do Raime, lá na região oeste do Rio de Janeiro. E brassicoides são apenas 2 populações conhecidas, né? E Goniorax um pouquinho mais, tem aí 10 populações conhecidas, mas também numa região, né, ali como a gente pode ver no mapa, as bolinhas azuis, numa região muito limite. Essas espécies, vamos deixar claro, só existem nessa região no mundo que se tem notícia. Tá? Bom, a gente conseguiu analisar algumas dessas populações, não todas. Basicamente, uma de Costa é a única que existe, uma de Franca, não sei cadê o slide que aconteceu. Enfim, uma de Costa e uma de Franca, 4 de Goniorax e uma de brassicoide, sendo que a de brassicoide a gente só conseguiu fazer análises morfológicas porque a gente só conseguiu 5 indivíduos, o que não era suficiente para análises moleculares. Tá? Bom, então nas análises morfométricas que o Vitor fez, a gente vê que as espécies por morfometria, né, que é uma análise de morfologia mais fina, né, que não vê só a presença ou ausência de caracteres, mas vê também, por exemplo, tamanhos, né, tamanho da lâmina foliar, comprimento, largura da lâmina foliar, tamanho do estigma, do estame. Então, são usadas medidas também, né, não só a presença ou ausência de determinados caracteres. Isso dá uma resolução maior em geral, a gente consegue ver com mais detalhes as diferenças entre as espécies. Então, apesar de elas serem muito próximas, por morfometria a gente consegue separá-las, né? Aí a gente tem uma árvore construída por um método chamado de UPGMA, tá? E a gente já começa a observar a formação de dentro de Goniorax, a gente observa a formação de 2 grupos morfológicos, né? A gente tem aqui 2 subclados dentro das 4 populações que foram analisadas de Goniorax, né? Que se dividem, a população de Goniorax do Pão de Açúcar e do Morro de São João, formando um clado, e a população do Morro da Babilônia e do Pico da Tijuca, formando um outro clado. E a nossa pergunta e a genética disso? Né? Como é que fica a genética disso? Será que geneticamente, será que essas diferenças morfológicas, elas também fazem sentido do ponto de vista genético? Ou houve aí uma pressão seletiva que exacerbou algumas dessas características e, de repente, algumas dessas espécies, na verdade, são a mesma espécie? Ou o contrário, né? Será que existem diferenças genéticas que estão escondidas aí, que a gente não consegue enxergar com base na morfologia? Ou seja, vamos analisar com mais refinamento as relações entre essas espécies que habitam, né, em Selbergs tão próximos, têm uma história evolutiva tão próxima. Tá? Bom, os resultados genéticos mostram, primeiro, nessa coluna aqui chamada de HO, isso é um índice chamado de heterozigosidade, é um índice de diversidade genética. Tá? Então, a gente vê que essas espécies, essas populações dessas diferentes espécies apresentaram a heterozigosidade moderada, esses índices são moderados, entre 0,55 e 0,66. Tá? E, curiosamente, foi feito um teste também para ver se elas passaram por gargalos populacionais, chamados, né, de um evento de bottleneck. Se ao longo da história evolutiva delas, elas passaram por momentos em que houve uma grande redução do tamanho populacional. O que seria relativamente... poderia ocorrer, né, já que são espécies que ocorrem em um único Inselberg em geral, né, e são populações em geral pequenas, elas ocupam uma parte ali, né, do costão do Inselberg, com às vezes 100, 200, 300 indivíduos, eu diria que não mais de 500, pelo menos nas populações que eu visitei de algumas dessas plantas. Tá?
Então, são populações raras e pequenas, que poderiam, né, estar sujeitas, novamente, ao endocruzamento, né, o cruzamento entre parentes, né, ou a deriva gênica, e poderiam estar sofrendo uma redução da diversidade genética, que poderia levar à extinção dessas populações. Mas parece que isso não está acontecendo. Elas chegaram já ali já há algum tempo e elas têm uma diversidade ainda moderada, razoável. Tá? Bom, a surpresa é que quando a gente analisa a genética dessas populações também, aquela diferença que já era vista... Bom, primeiro, as espécies de Stigmatodon costa, aqui na árvore filogenética, no cladograma em vermelho, ela claramente é uma espécie válida, franca e também aí em verde, ela claramente é uma espécie válida, e aí lembro que essas duas espécies, elas ocorrem em populações únicas, é a única população que se tem registro de existência dessa espécie, né? Brassicoides, ela não foi analisada do ponto de vista genético, porque, como eu falei, a gente tinha um número muito reduzido de indivíduos, não deu para escalar, para pegar mais amostras, basicamente, tá? Porque é uma área de muito difícil acesso. Mas Goniorax, que era tido como uma espécie única, e que já na morfometria, né, já parecia uma divisão aqui em dois clados, mas que não ficava muito claro se isso era um polimorfismo, né, uma variabilidade intrínseca à espécie. Na genética, que esse gráfico de cima aí bem colorido, na genética fica claro que essas 4 populações de Goniorax, elas são organizadas para 2 a 2, né, com genéticas muito diferentes. Então, esse gráfico aí acima, que vocês têm, né, verde, azul, vermelho e amarelo, é um gráfico que, resumidamente, simplificadamente, mostra a composição genética de cada uma das populações. Então, a gente tem primeiro aqui, né, Stigmatodon costa, em verde, limão, aí, esse verde bem chamativo, né, é uma espécie íntegra, válida, com a genética própria dela, e com a morfometria também mostrou que é uma espécie íntegra, com características próprias. Do outro lado, indo para o extremo oposto direito, lá a gente tem Stigmatodon franca, em amarelo, né, da pedra do Jaime, uma espécie recém-descrita também pela professora Andréia e seus alunos. Também uma espécie válida, do ponto de vista genético, ela tem uma composição genética bem diferente das outras, só que as 4 populações que estão no meio aí, que são as populações que seriam de Goniorax, a gente vê, como já sugerido pelas análises morfométricas, que a gente tem, né, 2 genéticas bem diferentes aí, né? 2 populações, a primeira aqui, PA, SGPA, que é de Pão de Açúcar, e SG-MSJ, que é Morro de São João, com uma genética parecida, né, em azul, e as 2 do meio aqui, que é Morro da Babilônia e Pico da Tijuca, com uma outra genética, mostrando que isso claramente compõe uma espécie diferente. Nós fizemos outras análises, que eu não quero aqui entrar em detalhes, de fluxo gênico e tudo mais, e realmente não existe o fluxo gênico que existe é muito, muito limitado, é compatível com o fluxo gênico entre espécies, e não com um fluxo gênico entre populações de uma mesma espécie. O curioso é que dessas 4 espécies de Goniorax, se a gente for olhar para o mapinha mais embaixo aí, Pão de Açúcar, né, que está ali acima em azul, e Morro da Babilônia, elas estão praticamente face a face, do lado da Unirio, né, se nós estivéssemos na nossa casa lá, no ambiente de trabalho, bem onde nós trabalhamos, uma está quase que virada de cara para a outra, e elas aparentemente eram a mesma espécie, uma análise morfométrica já mostrou uma diferença, e a genética mostra que elas realmente são totalmente diferentes, não tem fluxo gênico entre elas. Tá? Bom, o que eu quero concluir com isso é mostrar que a história evolutiva dos organismos aqui, mais particularmente das bromélias, em geral é bem complexo, né? A gente pode ter situações diversas que precisam ser analisadas caso a caso, né? E aqui é um típico caso em que a gente tem uma diversidade escondida, né? Apesar de toda a diversidade que a gente já viu de bromeliácea, com em torno de 3.600 espécies e tudo mais, com toda a sua diversificação, a gente ainda encontra, em plena região metropolitana do Rio de Janeiro, né, 2 populações ali face a face, que já são conhecidas pelos especialistas há um certo tempo e que carecem de estudos, né? Isso mostra a importância dos estudos. Lembrando que são praticamente populações únicas, né? Se Goniorax vier a ser divididas em 2 espécies, eu não lembro direito, porque Goniorax originalmente tinha outras
populações que aí precisariam ser genotipadas também, mas talvez você tenha 2 novas espécies também com duas, 3 populações, né? Ou talvez as outras populações que não foram genotipadas sejam ainda outras espécies e precisam ser analisadas, né? Então, isso mostra a importância desses estudos até mesmo para a conservação, né? Porque essas áreas, por exemplo, se cai um balão na época de festa junina, uma população dessa pode queimar, pegar fogo e aí aquela espécie foi perdida. Isso, há uns tempos atrás, eu tenho umas fotos que eu não coloquei aqui, ocorreu isso no Pão de Açúcar. Tinha uma outra espécie que a gente trabalhava, estudou ali, que era a Vrisia botafoguense, e bem ao lado da área onde ela ocorria, teve um incêndio, provavelmente por balão, ou talvez alguém que, por descuido, lançou uma guimba de cigarro, e uma grande área foi queimada, e uma espécie pode ser perdida, né, para o mundo, para a história, num ato desse. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu tentei unir aqui micro e macro evolução, falando das bromélias. Só para terminar, rapidamente, eu queria agradecer muito, né, ao grupo, a professora Andréa, particularmente, que me escolheu aí como parceiro, como geneticista, há cerca de 8 anos atrás. O Igor, a Beatriz, o David, que já concluíram, né, os seus doutorados. Tá? O Vitor está no finalzinho do doutorado, a Mariana é uma aluna de SEI que começou agora. Tá? Ao pesquisador Alexandre Antonelli e a Cristina Bacon, da Universidade de Gotemburgo, uma parceria que a gente conseguiu em 2019, através de um projeto CAP Extint, coordenado pela Andrea e pelo Antonelli e pela Cristina Bacon lá na Suécia. Tá? E é o professor Francisco Prosdócime aqui na UFRJ, que muito nos auxiliou também nas análises com os dados de sequenciamento em larga escala. Tá? Obviamente também a FAPERJ, CNPq, né, e a CAPES, que possibilitaram a realização desses trabalhos nos últimos 8 anos aí, né? E agora, infelizmente, nós vivemos uma etapa aí de vacas magras. Bom, obrigado, desculpa ter estourado o tempo, Anderson. Queria muito agradecer o professor Fabiano pela disponibilidade, deixá-lo bem tranquilo que a questão do tempo não é mais importante, sem dúvida nenhuma, o trabalho tem uma evolução muito grande, e por fim, parabenizar também pela apresentação realizada.